Atualmente existem várias estratégias diferentes para você conseguir melhorar o desempenho físico, o desempenho da sua estrutura óssea, da sua estrutura muscular. Como a gente consegue escolher, então, doutor Alex, entre todas essas opções aí? Uma dessas opções é usar o tal do exercício isométrico. Meu Deus do céu, o que é um exercício isométrico? Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 meses, mesmo após os 50 anos. Olha só, exercício isométrico, o que diabo é isso? Exercício isométrico, para vocês terem uma ideia, é um exercício que é feito de modo estático. Ele não trabalha como o oponente dele. O exercício isotônico. Meu Deus do céu, complicou tudo agora. Presta atenção. Como é que a gente consegue comparar um com o outro? Isotônico, treinamento de força com movimento. São exercícios que você empurra, puxa, levanta, faz uma rosca, por exemplo, com bíceps, agachamentos, flexões. Exercícios isotônicos têm duas fases, são duas partes. Uma fase concêntrica, seus músculos se contraem, tornando-se mais curtos e mais tensos. Em uma rosca bíceps, por exemplo, a gente tem a primeira parte quando você enrola os halteres até os ombros. Uma segunda fase, uma fase excêntrica. O que acontece? Os seus músculos se estendem, se alongam. E aí, essa é uma fase, por exemplo, da rosca, quando você afasta os halteres, volta os halteres para a posição inicial. Mas com exercícios isométricos, você mantém uma posição durante a confecção do movimento, vamos chamar assim, até causar a fadiga, cansaço dessa musculatura, desse grupo muscular, a que você está expondo o movimento. Como é que você faz isso? Com uma repetição contínua de posições, até seus músculos não conseguirem aguentar mais. Porém, não tem mudança de comprimento entre eles, como acontece no exercício isotônico. Se você consegue tolerar movimentos excêntricos ou concêntricos, eles são definitivamente mais eficazes para a sua hipertrofia. Porém, para uma condição de força, para uma condição de estabilidade, de equilíbrio, aí a gente trabalha com a isometria, para que ela aconteça de uma forma mais, vamos dizer assim, complementar ao seu ganho de massa muscular, que é a nossa hipertrofia. Então, 5 benefícios do exercício isométrico que a gente consegue caracterizar aqui através da realização desse tipo de exercício com regularidade na sua rotina diária, na sua rotina entre treinos que você consiga ajustá-los. Benefício número 1, ajuda você a entrar em forma. Como assim, doutor Alex, entrar em forma? Como é que você pode se exercitar com intensidade mais baixa, com pouca ou nenhuma resistência? Esses exercícios isométricos, eles são um excelente ponto de partida na sua jornada de trabalho, de ganho de massa muscular, por exemplo, para você que está saindo do zero ou do quase zero. Você fica mais confiante, fica mais confortável, fica mais propenso a manter uma regularidade para o seu programa de exercícios. Benefício número 2, ele mantém a força muscular. A gente tem uma pesquisa da Universidade de Nova York que mostrou que esse tipo de exercício eles melhoram inclusive a força das articulações, fazendo um treinamento tradicional com ajuste de hipertrofia. Eles conseguem que você tenha um certo desconforto, mas esse desconforto consiga ser trabalhado de modo progressivo entre uma, vamos dizer assim, uma intercalada entre o trabalho isométrico e o trabalho isotônico. Você pode usar os dois, se alternando, por exemplo, para melhorar a sua taxa de aumento de força, de aumento de massa muscular e de aumento de resistência também, tanto muscular quanto articular. Olha só que interessante. Benefício número 3, reduz a pressão alta. Isso, reduz a pressão alta. Tem um estudo de 2023 da Universidade da Califórnia que mostra que exercícios isométricos, como, por exemplo, agachamento na parede, pode ser uma forma eficaz de você reduzir a sua taxa de pressão arterial. Um agachamento na parede ou sentar na parede, quando você encosta na parede, ele é um exercício que mantém o tônus das pernas
mantém o quadril equilibrado, ombros equilibrados, costas equilibradas, o core fica mais firme, e aí você tem uma melhor distribuição de fluxo sanguíneo entre periferia e central. Estruturas centrais como coração, pulmão, cérebro, intestinos, tudo isso você consegue trabalhar nessa posição, sem fazer tanto exercício de hipertrofia para esse grupo muscular. Muito interessante isso. A gente consegue trabalhar, inclusive, antagonizando o efeito de arteriosclerose, de endurecimento das artérias pelo envelhecimento. Não simplesmente arteriosclerose, com formação de placas de gordura, mas a aterosclerose, que é o endurecimento dessa tubulação, dessa circulação arterial que acontece com o envelhecimento. Então você consegue dar uma relaxada nisso através desses movimentos isométricos. Olha só que interessante. O que mais a gente consegue prever? A gente consegue prover, inclusive. Tanto prever que vai acontecer, quanto prover do que a gente vai conseguir ofertar em relação aos nossos grupos musculares que trabalham em termos de exercício isométrico. Benefício número 4. Ajuda na reabilitação após uma lesão, após uma cirurgia. Embora qualquer pessoa possa se beneficiar realmente dessa forma de exercício, mas os lesionados, os recém-intervencionados, quem foi submetido a um tipo de cirurgia, pode sim se beneficiar. Que ainda não tem condição de fazer um exercício de muito mais força, pode se beneficiar desse tipo de exercício isométrico, que ele mantém o tônus, ele dá uma resistência maior da musculatura e da articulação, mas ele não consegue, ele não precisa forçar tanto um grupo muscular que foi recentemente colocado sob o estresse metabólico, o estresse cirúrgico, ou mesmo de uma lesão. Benefício número 5, ele aumenta a força, aumenta a amplitude de movimento, se você tiver uma inflamação chamada osteoartrite. A osteoartrite pode ser dolorosa, especialmente quando é colocado esse grupo muscular, essa articulação em movimento. Isso pode ser útil para pessoas que tenham essa condição, não tolerem o exercício de hipertrofia, mas possam vir a tolerar um exercício de modo regular, com isometria, que consiga manter a força de um grupo muscular, que consiga manter a resistência dessa articulação, mas que não cause mais lesões, ou que não seja impedido por uma lesão que já está instalada aí previamente com essa osteoartrite. Tá? É muito interessante isso, porque a gente consegue ver que ele tanto recupera quanto ele consegue manter uma taxa de regularidade em pessoas que não teriam tolerância a um exercício um pouco mais pesado. Quais são dois exercícios, dois exemplos que a gente tem? A gente tem, pode citar aqui para vocês, muito frequentemente usados, as pranchas e o agachamento na parede. Você encosta na parede, fica com as pernas aqui em 90 graus e aí consegue ficar tenso ali. Prancha, 30 segundos, apoiado nos cotovelos, apoiados, alternando os cotovelos. Uma forma de trabalhar o core, de trabalhar o centro de gravidade muito interessante. Então, é interessante você exercitar, você experimentar os tipos de exercícios para ver o que você consegue tolerar mais, o que é mais factível para você no seu dia a dia, que isso venha a manter uma rotina de regularidade. Isso é o que é mais importante. E agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha com aquele CEO, compartilha com aquele sócio, com aquele CFO que está precisando entender que mesmo a isometria é capaz de aumentar a força, aumentar o tônus, aumentar a resistência articular. E ele vai tolerar mais uma reunião longa, uma posição de muito tempo sentado ali na cadeira do escritório. Vai conseguir performar mais, vai conseguir entregar mais. E não esquece, participa comigo agora, dia 18 de janeiro, do workshop 8 vezes mais desempenho físico e mental, que vai acontecer pelo YouTube, de modo totalmente gratuito, às 20 horas. Mas, para participar, precisa se inscrever. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí você clica lá, preenche seus dados e cadastra essa força interior sua, canaliza essa força interior para uma informação, para um conhecimento que realmente é transformador. Você vai tanto melhorar sua parte física quanto sua parte mental e vai conseguir produzir muito mais em 2024. Te vejo lá.